Oi, eu sou a Letícia Sertal, estudante de Engenharia Ambiental na UFES, e junto com a Thalia Vieira e com a Bruna Cajaíba, estudantes de Engenharia Civil também da UFES, e a professora Jamila Teixeira, do Departamento de Engenharia Civil da UFES, faço parte do grupo Sustentaço, no primeiro torneio de sustentabilidade do Instituto Alfa Luma. A sustentabilidade surge da necessidade da discussão sobre a forma com que nós, humanos, exploramos os recursos naturais. Existem inúmeros estudos sendo feitos com o objetivo de encontrar alternativas de preservá-los e evitar que eles se esgotem na natureza. Não existe sustentabilidade sem desenvolvimento sustentável e vice-versa. E o objetivo principal é garantir recursos naturais também para as próximas gerações e o equilíbrio nos ecossistemas. A infraestrutura viária, que seriam as ruas, as estradas, por exemplo, tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e político de um país. Entretanto, trata-se de um dos elementos de infraestrutura que mais dependem de recursos naturais não renováveis. A quantidade de agregado natural utilizada é muito grande e o impacto causado na extração desses agregados naturais também é muito grande. Substituir os recursos naturais, como a brita, por coprodutos industriais é benéfico para o planeta, porque é uma oportunidade para aplicar grandes volumes de resíduos ou subprodutos e reduzir o impacto ambiental. E os subprodutos industriais, eles podem ser fontes alternativas de agregados para a produção de misturas asfálticas. Possuem propriedades físicas semelhantes ao agregado natural, composição química similar ao cimento Portland e podem ser beneficiados para permitir seu uso. Dentre os subprodutos industriais, os que são provenientes da indústria siderúrgica têm sido cada vez mais estudados e empregados nas diversas camadas de pavimento. Nesse projeto, nós vamos falar sobre o uso de escórias de alto forno resfriadas ao ar, que é a EFRA, e a escória de aciaria, que é a ALD. Durante o processo de fabricação do aço, tem-se a etapa de alto forno, onde acontece a remoção do oxigênio do minério de ferro, dando origem ao ferro gusa, que é a matéria-prima do aço, e uma parte não metálica, que é a escória. Essa escória, quando ela deixa o alto forno, pode ser resfriada lentamente ao ar ou de forma brusca, com a água. Esse último processo, o da água, apesar de custar muito mais para a siderurgia, acaba dando à escória características de interesse da indústria cimenteira, que a consome rapidamente para a produção de cimento de escória. Só que se por alguma razão a indústria cimenteira não for capaz ou não se interessar em absorver esse produto, o procedimento de resfriamento que usa a água acaba sendo economicamente não viável e a escória de alto forno passa a ser resfriada naturalmente, originando maior volume de EFRA. Mais um motivo para as indústrias buscarem outra aplicação para as escórias. A EFRA é armazenada no pátio das empresas, então quanto maior o volume de EFRA, maior o espaço ocupado pelas escórias no pátio. Atualmente, 80% do volume do concreto asfáltico é constituído por agregados naturais. E nós, do Sustentaço, sugerimos o uso da escória como substituto do agregado natural na pavimentação. Uma alternativa é o uso de EFRA em camadas de revestimento de pavimento flexível. Algumas características da EFRA corroboram para sua aplicação em pavimentos e, embora a composição química não varie muito entre as demais escórias de alto forno, algumas propriedades são afetadas pela variação na sua forma de resfriamento. Isso porque, por exemplo, a escória granulada de estrutura vítrea, por ser termodinamicamente instável, reage com água e, por isso, ela tem a preferência do uso em indústrias cimenteiras. Contrariamente a isso, a EFRA é inerte, por causa da sua estrutura cristalina. Além dessas diferenças, a gente também tem que levar em conta as propriedades mecânicas. A EFRA apresenta boa resistência à abrasão, entre 35% e 45%, boas características de solidez, alta resistência ao rolamento, alto ângulo de fricção interna entre 40 e 45 graus, perda de solidez do sulfato de sódio de cerca de 12%, índice de suporte Califórnia acima de 250% para grãos com diâmetro superior a 19 milímetros. Dessa forma, ela atende aos critérios estabelecidos pelo DENIT 031/2006 para o uso em pavimentação. Já a escória ALD possui composição química e mineralógica que confere a ela características favoráveis à aplicação em pavimento, como boa adesividade, abrasão, dureza, autoestabilidade e módulo de elasticidade.
Considerando que o estado do Espírito Santo é um dos maiores produtores nacionais de aço e que produziu 7 milhões de toneladas de aço bruto em 2016, é possível notar a importância de estudos que apontem por alternativas de uso para a EFRA com vista a garantir o seu bom desempenho em misturas asfálticas. A expansibilidade da escória é um dos problemas que interferem na utilização do material na construção rodoviária. A cura tem por finalidade a estabilização da expansão da escória e consiste na reação entre a água e o ar da escória solidificada e submetida à britagem. Hoje em dia, para sua utilização na pavimentação, ainda não há um tratamento desse problema que seja rápido e econômico, e esse é um dos maiores desafios que as indústrias enfrentam atualmente. Embora existam tratamentos que visam remover os efeitos da expansão para que ela possa sim ser utilizada na pavimentação. A escória na cura lenta ou normal é beneficiada e estocada em pilhas a céu aberto, realizada com ar e água e sendo necessário um longo período de estocagem. É um processo bastante utilizado, só que muitas vezes ele é inviável para cirurgias que têm grande porte, porque elas possuem um volume muito grande de escória sendo gerada, e isso ocupa uma área enorme. A cura acelerada acontece em um período menor de tempo e é realizada com água aquecida ou vapor. De acordo com as literaturas existentes, são conhecidos os processos de cura cujo tempo foi reduzido consideravelmente a até aproximadamente 48 horas. A fim de se encontrar novos métodos viáveis de cura que proporcione que a escória tenha a estabilização da expansão e não tenha alto custo, será realizada a análise experimental destes materiais juntamente a empresas locais, onde as amostras serão ensaiadas com diferentes tipos de cura e metodologia. Devido ao alto custo da cura, que pode inviabilizar a adoção do processo pelas siderurgias, o estudo entre a relação ligante-escória se faz muito necessário na pavimentação, visto que o ligante pode encapsular o efeito da expansão da escória dependendo de suas características. Uma boa adesão entre ligante e agregado é extremamente importante para evitar patologias como trincas e fadigas na pavimentação. Será mesmo que é necessário fazer a cura? Ou a utilização da escória LD em misturas asfálticas poderia garantir a estabilidade volumétrica, já que o ligante pode agir como camada protetora? Ou mais ainda, por que a gente não usa a EFRA, que não é expansiva em combinação com aditivos melhoradores de adesividade? Dessa forma, o Grupo Sustentado está fazendo uma campanha laboratorial para essa afirmação, a fim de dar um destino nobre a esses agregados siderúrgicos, evitar a extração de agregados naturais e produzir concreto asfáltico com alto desempenho. A gente quer provar que isso é uma solução sustentável e tecnicamente viável.